Deus seja louvado, engrandecido seja o nome dele. Agradecemos a Deus por hoje poder, estar aqui novamente. Eu e você e eu, nós estamos aqui sempre, para falar sobre o amor de Cristo, para fazer uma reflexão na palavra e para trazer para a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais melhorar, E não é melhorar só o nosso interior, mas melhorar o nosso redor, Fora de nós. Então, precisamos mesmo, meus irmãos, a cada dia aprender mais, a entender o que Deus está falando, a entender como que devemos permanecer perante Deus, como que devemos ser, como que devemos agir, no falar, no andar, na maneira na postura, E nas ações e atitudes, meus irmãos? Então, é muito importante, porque Deus está nos dando a chance de mudança, Deus nos ama, e Ele ama de uma forma tão grande que Ele dá chance para todo mundo, São para todos. Só que, infelizmente, nós sabemos que nem todos querem, Mas muitos, graças a Deus, estão aí com o ouvido aberto, ouvindo, trazendo para o coração e vivendo, Isso é importante. E a nossa missão não pode parar por aqui. A gente tem que ir pregar mesmo, a gente tem que falar do amor de Cristo, a gente tem que demonstrar o amor de Cristo, porque não adianta só falar e não ter o amor ao próximo, Porque se não tiver o amor ao próximo, você não está fazendo nada para você, nada, porque realmente, se não tiver amor, Deus não habita no coração daquele que não tem amor, Então a gente precisa realmente viver uma vida de verdade perante o Senhor e perante ao nosso próximo, Porque as pessoas não precisam, você não precisa, às vezes, muitas vezes, nem falar, mas o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações, mostra quem você é. Mostra se você está na luz ou se você está nas trevas, Isso é óbvio, meus irmãos? Vamos começar orando, Junto com nossos irmãozinhos surdos e os ouvintes. Deus abençoe cada coração que vai ver, que vai ouvir a palavra do Senhor hoje, que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, em verdade, obedecer, respeitar, servir ao Senhor com todo o nosso coração e alegria, amém? Que Deus nos abençoe a cada um, para que possamos vencer um dia de cada vez, Todos os dias é preciso a gente, estar aí atento, nas coisas, vendo o que é certo, o que é errado, nunca escolher o errado, porque o errado leva, a pessoa ao inferno. E junto, porque o pai da mentira é o diabo. E as pessoas que escolhe o caminho errado, ela vai servir ao diabo, certo? Mas ainda, Deus dá para cada um de nós hoje para mudança no nosso coração, amém? Que Deus te abençoe. Vamos ler, entender, pedir ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações, amém? Deus te abençoe. Deus é maravilhoso, Ele nos trouxe aqui hoje, na palavra de Deus, na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo, deixa eu ver aqui, 8, versículo 8. Nós só vamos refletir neste versículo, mas é importante a gente ler o capítulo todo, certo? Só que Deus, Deus fala e eu obedeço. E nós estamos aqui para refletir neste versículo 8. Amém? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, depois a gente faz a reflexão, certo, meus irmãos? Que hoje essa palavra, vá de encontro às suas necessidades, que o seu coração esteja apto a receber a palavra e mais urgente possível colocar em prática, amém?
Deus te abençoe, meus irmãozinhos. Deus te abençoe e que você seja uma pessoa realmente, né, vivendo uma vida em Cristo, com Cristo. Amém? Então vamos lá. Capítulo 12, versículo 8. Eu vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, certo? Também o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo, né? Também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos do céu. Então, se você realmente, né, confessar diante das pessoas sobre Jesus Cristo, o que é Jesus na sua vida, o que Jesus trouxe para você, o que Jesus pode trazer para a vida dela, se você confessar que a tua vida teve uma transformação de verdade, se você falar do amor de Cristo, se você levar o evangelho, se você realmente viver, né, com essa alegria no coração, porque Cristo fez na tua vida uma vida nova, tudo novo, tudo se fez novo, porque Ele, né, nos resgatou do lamaçal de pecado. Então, Ele com certeza vai falar, né, com toda certeza, Ele fala assim, ó, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus, né? Vai confessar o que você realmente é. Então, ninguém julgue a aparência, meus irmãos, porque a essência que está dentro de cada um é que vale para Deus, viu? Pode ter certeza, o que se tem lá dentro, ó, lá dentro do seu coração é que vale para Deus. As intenções do coração, a maneira de você olhar, né? A maneira de você falar, a maneira de você ouvir e entender, porque tudo vem do coração, meus irmãos, tudo vem do coração. Então, tudo que você ouve que não vai ser beneficente para você, que não vai trazer benefícios, deixa embora. Tudo que você vai falar, peça direção ao Espírito Santo para que você não fale coisas que vai te distanciar do caminho do Senhor, certo? Porque a língua, ela tem um poder muito grande, que ela é comparada a uma fagulha, né? Que é jogada, que é colocada na beira do mato e ela consome a floresta toda, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, nós precisamos estar aí realmente mudando a nossa vida de verdade, né? Chega de viver de ilusões, chega de viver de diz que me diz que e chega de viver de aparência, né, meus irmãos? As aparências enganam e não só engana, como leva muitos, né? Deixa a desejar, leva muitos a tomar caminhos e rumos que vai só fazer mal a ele mesmo, né? Sem contar que muita gente fere muito, né? Machuca muito e também vai ser muito machucado e muito ferido, né? Porque escolheu de forma errada, fez de forma errada, e a palavra de Deus, ela vem nos orientar para trazer a direção certa, o caminho certo, a postura certa, tudo na nossa vida, porque é uma mudança por completo, é uma mudança total, graças a Deus, né? Então a gente sabe que o propósito de nossa vida é força, né? É de força, porque a gente é vencendo uma batalha a cada dia, é vencendo um problema de cada vez, é vencendo quando você se depara diante de uma situação e acha que não tem solução. Eu venho aqui hoje te falar, pode ter certeza que Deus, Ele está à frente de tudo, Ele sabe como agir. A hora de agir, a hora de acontecer está no tempo de Deus, não no tempo nosso. Mas muita gente reclama que Deus não está ouvindo, não está atendendo, está deixando, esquecendo dela, mas ela esquece de estar com Deus. Ela esquece de estar na presença de Deus. Porque não adianta nada eu querer cobrar uma coisa de Deus, sendo que eu não faço nada por Ele. Não que Deus precise de mim, é eu quem preciso de Deus, entendeu? Mas eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, porque é fácil a gente reclamar e achar, né, e se vitimar diante da situação, mas o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo? O que você está fazendo para Deus? Então a gente precisa viver numa realidade, mas uma realidade verdadeira, não ilusões, né? Ilusões faz a gente imaginar que só a gente é bom, né? Você coloca na sua cabeça fantasia
que você é bom, que você não tem defeito, que você não erra, que você não... E acaba no fim você se achando que você não tem defeito. Mas nós somos imperfeitos, meus irmãos, nós somos imperfeitos. E perfeito só o Senhor Jesus, né? Vamos aqui fazer a reflexão, porque Deus é maravilhoso. Ele nos traz nesse dia com um propósito, né? Um propósito na tua vida e na minha vida. E pode ter certeza que Deus vai falar ao teu coração, assim como Ele tem falado com o meu, né? Irmãos, para os dias de hoje, esse versículo de Lucas, capítulo 12, versículo 8, é assim, é viver de uma forma autêntica, né? Não tem outro, não tem meio termo. É viver de uma forma autêntica, com ações e palavras, né? Não é porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu posso aparentar uma coisa, mas na realidade ninguém me conhece. Claro, como que eu vou dizer? A árvore, ela não permanece numa estação só a vida toda. Ela tem estações diferentes, ela tem estações que vem e que vai, que volta, né? Então a gente não precisa ficar achando que a gente é tudo... É difícil do outro enxergar, porque o tempo revela, né, meus irmãos? O tempo revela. Então, isso significa, né, viver de forma autêntica, com ações e palavras, significa o testemunho, né? O testemunho de muitos que estão dando um testemunho e deixando a desejar, né? Estão falando uma coisa, vivendo outra. Estão falando uma coisa e mostrando outra, né? Então é fácil eu falar para você, é fácil eu tentar mudar a sua vida, mas e a minha? Né? Porque a começar de mim, a começar de você, é de nós, né, meus irmãos? É de nós que tem que começar. Então, olha, o testemunho não é apenas verbal, então não é só de palavras, né? É um estilo de vida que reflete os ensinamentos de Jesus. Quais são os ensinamentos de Jesus? É ética, amor, honestidade, né? Obediência e muito mais, porque tudo que vem de Jesus é coisa boa, né? E tudo que Ele nos deixou é coisa boa, é para que a gente venha melhorar e ser transformado em verdade, né? Então, ser íntegros nos negócios, não participar de corrupção, para nós nos dias de hoje, né? Tratar os outros com dignidade e amar ao próximo, agindo como luz em ambientes escuros. Então, uma luz nunca deve se misturar com as trevas. Uma luz nunca deve deixar, né, que as coisas da escuridão, das trevas, venha ocultar, venha encobrir, venha apagar a luz que ela carrega. Porque essa luz é o Senhor Jesus. Então, a gente tem que cuidar, né, meus irmãos? Tem que estar zeloso aí por aquilo que você quer realmente para a tua vida, pela escolha que você fez, se você fez a escolha que te leva a Deus ou a escolha que te leva ao inferno, né? A escolha que a gente anda com Deus, ela são dias, né? São situações complicadas, mas a gente nunca está sozinho. Deus está nos dando suporte, Deus está usando pessoas na nossa vida, Deus está nos dando palavra, Deus está nos mostrando a direção. Então, é um caminho que sustenta, né? Que a gente se sente fortalecido, porque nós sabemos que por mais difícil que seja a luta, Deus nunca deixa a gente sozinho. Muitas vezes quem se afasta de Deus somos nós, né, meus irmãos? Então, a gente precisa rever tudo as nossas atitudes, como que a gente tem agido, né? Então, vencer o medo e a rejeição. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, né, realmente tá aí cheia de medo, cheia de rejeição, né, porque muitos rejeitam, o ser humano rejeita o ser humano, onde que nós vivemos, né, por condições financeiras, por condições de classe, né, a classe mais alta, a classe mais baixa, aquele que menos favorece, né, por descrição de vestimenta, né? É uma coisa assim muito inexplicável, né, meus irmãos? Uma atitude muito pobre, uma atitude muito mesquinha, né? Um coração ruim. Como que você pode desfazer do outro ser humano se ele é um ser humano igual a você? Nós somos diferentes no caráter, meu irmão. Cada um tem o seu caráter. Mas o ser humano, ele sente dor igual. A cor do sangue de todo mundo é vermelho. Não tem ninguém com sangue azul, com sangue verde, com sangue amarelo. Todo sangue é igual, é vermelho.
É vermelho, o DNA é diferente, né? O caráter da pessoa é diferente, mas o sangue é a mesma cor. Então, a pele pode ser uma cor diferente, mas dentro, o sangue que corre na veia é a mesma cor. Então, tem gente fazendo uma diferença absurda do ser humano, por raça, por cor, por questão financeira, por razão social. Pelo amor de Deus, que ponto que nós chegamos, né, meus irmãos? Que ponto que nós chegamos? Então, infelizmente, vivemos em dias que pessoas rejeitam pessoas, né? Infelizmente. Então, aqui, não se calar em debates, aqui fala, ó, vencer o medo e a rejeição. Então, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é príncipe. Eu sou filha de Deus, eu sou princesa. Então, meus irmãos, isso nos traz uma força muito grande, porque Jesus, que ele é dono de tudo, Deus é dono do ouro, da prata, de tudo, porque foi ele quem fez tudo. Ele nos ama com amor incondicional. Imagina você agora se calar diante das pessoas e não falar do amor dele. Ou porque se você acha que você não sabe falar, que as pessoas vão rejeitar, então você se cala, tá errado, meu irmão, tá errado. Porque Deus vai te usar com quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele vai falar ao coração daquele que Ele escolheu você, que através de você, essa palavra chegaria ao coração dele. Entendeu? Ou dela, né? Então, ó, não se calar em debates públicos sobre fé e moralidade. Então, você sabe que o certo é certo, o errado é o errado. Então, você nunca deve consentir, né, você não deve nunca concordar, né, com aquilo que está errado. Porque senão você não tem luz com você. Você não está agindo conforme o Senhor está nos direcionando e falando, né? Então, a gente precisa estar bem atento, né, meus irmãos? Bem atento. E confiando que o Espírito Santo dará o que falar na hora certa. Então, você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha, você não precisa se sentir rejeitado, porque o que for para você falar, você vai falar. E quem vai realmente te dar o que falar na hora certa é o Espírito Santo de Deus. Então, glórias a Deus, né, meus irmãos? Graças a Deus que nós temos a nossa missão e nós temos que cumprir com amor, com alegria, confiante, né? E falando sem ter vergonha, sem ter achar que não sabe falar, porque eu sou tímido, porque eu sei. Gente, tem tantas pessoas que se julgam tímida, né? Que não sabe falar, porque não sabe pronunciar as palavras, mas na hora de falar do outro, ela fala com facilidade. Fala com todas as palavras e não tem vergonha. Então, a gente precisa rever, né, meus irmãos? Rever isso aí dentro de cada um. Não estou dizendo você, não estou dizendo eu, mas estou dizendo para todos nós, né? Então, Jesus, né? A promessa de Jesus, com toda certeza, meus irmãos, que Jesus vai nos reconhecer, né? Diante dos anjos de Deus. E aqui fala que é um convite, né? Um convite à fidelidade e à lealdade, garantindo que o testemunho público, que você vai realmente testemunhar e você vai realmente ser reconhecido e vai ser com toda certeza reconhecido por Jesus, né? E diante de Deus e dos anjos de Deus, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Hoje tem assim uma repercussão, um testemunho público, hoje tem uma repercussão eterna, né, meus irmãos? Né? O que está garantindo para nós é a eternidade, e daqui para frente como que vai ser, né? A tua vida com Cristo, porque a Bíblia toda ela nos faz uma promessa. A promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha, a promessa de Deus é verdadeira e Ele vem para cumprir, e tudo que Ele disse cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir por completo, certo? Então, nossa geração agora precisa acordar, porque
o que está escrito vai realmente acontecer e muitos, infelizmente, vai ser pego dormindo com falta de azeite na lamparina. Então a gente precisa estar acordando, né, meus irmãos? O mundo oferece tanta distração, tanto luxo, tanta riqueza, tanta coisa para tirar você do foco que é Jesus Cristo, que o nosso alvo é Jesus Cristo, tirar a sua... Quer dizer, hoje nós vivemos num mundo onde está uma batalha de trabalho, todo mundo trabalhando, todo mundo adquirindo bens, todo mundo casando, todo mundo vivendo uma vida normal, cotidiana, que está indo, estou levando a vida. Mas cuidado para que você não seja pego de surpresa, cuidado para que você não esteja dormindo no momento da vinda de Cristo, porque vai ser muito difícil para os que ficarem, infelizmente, né? Irmãos, é dar testemunho, né? E falar dele e viver por ele. Então, você dá o testemunho, mas você também vive por ele, né? Porque senão não adianta nada você testemunhar e não viver por ele, certo? Diante das pessoas, garante que ele também falará por você diante de Deus e dos anjos. Então, com toda certeza, meu irmão, aquele que não nega o Senhor não vai ser negado por ele, né? Aquele que não rejeita o Senhor não será rejeitado por ele. Amém? Glórias a Deus. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 8, é um chamado, né? A coragem e a lealdade. Então, meus irmãos, na nossa fé, né? Na fé. Incentivando os cristãos a não terem vergonha de Cristo. Entendeu? A não terem vergonha de Cristo, confiando na assistência divina para viver e falar por ele em todas as circunstâncias. Então não é só aquele momentinho, né, onde você tá, o Espírito Santo toca no seu coração, é ali e você vai falar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de falar, eu sirvo o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu pastor, né? É não ter vergonha, porque se você se envergonhar dele, no dia que você precisar, no dia que for a vinda do Senhor, ele vai sentir o mesmo que você sentiu por ele, porque Deus é amor, certo? O amor de Deus, ele é um amor tão maravilhoso que ele nos dá a chance de mudar. Mas Deus é justo, meu irmão. Deus faz justiça, você entendeu? Então não fique você aí achando que você depois fez e desfez aqui e depois você vai chegar perante Deus e falar, ai Deus, não, eu não sabia. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe o que é honesto, o que é desonesto. Então vamos lá, né? Vamos colocar nossos pezinhos no chão e viver a realidade de hoje, né? Então, Jesus nos prepara para enfrentar julgamentos e perseguições, porque todo mundo sabe que quando você entrega seu coração para Jesus, que você realmente se posiciona para servi-lo, você é rejeitado, você é deixado do lado, você é esquecido por muitos, né? Você pode sofrer perseguições, com certeza, né? E a gente sabe que nós não vamos fazer para Cristo por interesse, nós vamos fazer por amor a Ele, né? Nós vamos fazer por amor ao nosso próximo, porque você tendo isso aí dentro do seu coração, meu irmão, seja muito feliz, porque Jesus é contigo, viu? Jesus é contigo. A gente fazer o bem para o outro e não ficar esperando nada em troca é um sinal de que você tem um coração realmente de verdade, né? Não um coração falsificado, a aparência, né, do coração, certo? Então, olha só, garantindo que não precisamos nos preocupar com o que dizer, né? Pois o Espírito Santo nos capacita no momento em que falamos, amém? Glórias a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Eu já recebi no meu, porque eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui hoje com uma missão e te colocou aí hoje para que você ouça e através dessas palavras você traga para sua vida, você reflete, o que precisar mudar, muda e você vai ser usado na vida de muitos, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus, né? Deus é maravilhoso para todos nós, né? Então eu agradeço a Deus, né? A Deus por você, pela sua família, sua casa, seu trabalho, toda a sua vida. Que Deus abençoe, te guie e que você esteja aí na obediência, servindo
ao Senhor de todo o coração, amém? E que nós possamos, junto, né, o corpo de Cristo, estarmos aí ligados e um ajudando o outro, amém? Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, eu volto para fazer a live. Convido você para estar junto comigo. É uma alegria, porque a gente vê, né, que pessoas, né, escolhidas por Deus está aí, ó, na frente do vídeo, ouvindo, aprendendo junto, né? Porque nós somos, todos nós, né, somos iguais. Não tem diferença na presença de Deus, amém? Só vai haver o dia que Deus vai fazer a separação de pessoas, pessoas boas e pessoas má. As pessoas má para o inferno e as pessoas boas junto com Jesus, amém? Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por essa vida do outro lado da telinha. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe, te guarde e te proteja.